Tudo bom, galera? Mais um podcast aqui. Hoje, sem dúvida nenhuma, é o podcast mais especial de todos, né, que eu já participei. Eu estou com 3 grandes amigos meus, né, eu vou apresentá-los um de cada vez. Eu vou iniciar apresentando um grande amigo meu, docente, doutor, mestre, Dr. Marcos Ticianelli. Tudo bom, Dr. Marcos? Olá, André, tudo bem? Obrigado pelo convite. Tudo em paz? Tudo bem. Muito bom, muito bom. Vamos ter uma conversa aí bem legal hoje a respeito da advocacia, né, André? Sim, os desafios, né, da advocacia. Sim, isso mesmo, isso mesmo. Tá. Agora, gente, vou apresentar o segundo, que é o irmão, se formou comigo, também é docente. Eu estou, assim, sem dúvida, aqui com os 3 melhores profissionais que eu conheci, tá? Agora é o Dr. Fabrício Carrara. Tudo bom, Dr. Fabrício? Doutor André Cunha, nosso companheiro de diploma na UEL, muito obrigado, uma honra estar aqui mais uma vez, participando com você aqui no Estúdio Podcast, falando sobre um tema tão caro a nós, que é a nobilíssima profissão da advocacia, e a ladeada aqui, Dr. Marcos, Dr. Rafael, né, grandes nomes, grandes amigos também. Então, uma alegria muito grande. Obrigado uma vez mais pelo convite. Vamos aí, falar sobre direito à advocacia. Só interrompendo uma questãozinha, vocês são da mesma turma? Sim. Ah, que legal, Sim. Muito bom, joia. Maravilha. E por último, mas não menos importante, né, Dr. Rafael Garcia, que sem dúvida é um dos advogados assim, mais bem-sucedidos, práticos, resolve problemas, vai inaugurar o ano que vem o escritório dele em Brasília. Que legal. É um monstro do direito, né? Tudo bem, Dr. Rafael Garcia? Tudo bem, André. Primeiro, assim, agradeço a amizade, né, pelos elogios. Isso é por conta, com certeza, da consideração e da amizade. Não, isso. Mas é uma honra, André, estar aqui, né, nesse podcast que eu já elogiei, uma iniciativa que a gente acha muito interessante, porque falta no mercado, né, talvez, esse tipo de iniciativa de ouvir de fato a voz dos advogados, e mais ainda honrado por estar do lado, né, do meu amigo advogado Marcos Ticianelli, professor também, e Fabrício Carrara também, professor advogado, advogados que a gente divide aí a tribuna em inúmeras vezes, né, na prática da advocacia. Então isso me deixa honrado estar ao lado de vocês hoje nessa tarde aqui. Eu que agradeço muito, viu, aos 3. Eu não tenho só elogios, admiração, é muito respeito, tá? É o mais especial de todos, sem dúvida, né? Somos nós que agradecemos, André. Então, nós vamos começar com a questão, né? Hoje nós vamos falar sobre os desafios da advocacia. Vamos manter uma ordem, né? Começa pelo Rafael, Fabrício e Dr. Marcos Ticianelli. Tranquilo. Quais são hoje a dica, os maiores desafios para quem está começando, quem já advoga e não está talvez querendo mudar de profissão? A advocacia ainda é uma profissão, assim, que no passado era médico ou advogado, né? Os pais queriam que os filhos fossem, né? Vamos lá, Rafael, Dr. Rafael. Bom, eu acredito que eu tenho, assim, eu tenho agora há pouco tempo para completar 14 anos de advocacia. E eu vivo da advocacia, né? Sempre advoguei desde de meados da faculdade, digamos assim, optei pela advocacia criminal, inclusive. E desde então sou advogado e vivo da advocacia. E me deixa até triste quando a gente recebe esse tipo de comentários, né, e críticas de que a advocacia já não é mais uma profissão tão atraente, economicamente rentável e tudo mais. É lógico que tudo isso tem que ser considerado, né? Houve uma mudança de mercado e tudo mais. Eu ficava muito mais triste antes, no começo, quando vinha a sugestão, mas você não vai fazer o concurso público, né? Sim. É muito mais seguro, né? Te traz uma estabilidade. Confesso que tinha essa sugestão, inclusive, da família, né? Sim. Com preocupação, eu tenho que reconhecer, né? Minha família preocupava com o meu futuro, né? E hoje, uma das coisas que eu tenho de bom, talvez, é não ouvir mais essa sugestão, né? Eles já se contentaram que eu vou ser sempre advogado. Mas que você se tornou um grande advogado, né, cara? Talvez eu dê alguma resposta, né? Porém, assim, eu entendo essa reflexão natural, né, da família, assim, porque, de fato, a advocacia, não sei se só hoje, eu acho que sempre foi, né? Aquela profissão do perfil
digamos, empreendedor, talvez, dizendo, né? A pessoa que está mais disposta a viver em risco, né? Sim. Que ainda hoje isso não mudou e eu acho que isso nunca vai mudar. O concurso público te traz uma estabilidade, né? Mas aí eu acho que daí é uma questão de vocação, né? Desde o concurso público também, aquele que opta lá em ser promotor de justiça, juiz, nós temos diversos amigos, né, que se tornaram juízes, promotores de vocação. Isso é bonito, né, de ver, de admirar. E eu acho que a advocacia não deixa de ser também, né, não, assim, além da questão financeira, eu acho que a gente tem que ver, de fato, qual é a vocação. E já nessa toada, eu acredito que a advocacia de hoje realmente vem assim, de um processo de saturação, talvez, de mercado. Isso é natural, é uma realidade. Vem desde a questão educacional, né, a abertura de milhares de cursos de direito, né. A realidade é essa, é comprovada. Nós temos no Brasil, em números de faculdades, o número maior do que o resto do mundo, né? O Brasil reúne o maior número de faculdades comparado ao resto do mundo. Esse é um dado, né, comprovado. Então, é fato que isso vai influenciar no mercado, né, na advocacia. Só que eu ainda acredito que o profissional que se destaca de alguma forma, seja de forma técnica, seja de forma comercial também. Acho que o escritório hoje tem que ser visto como uma empresa, né, com gestão de pessoas, de recursos e tudo mais. Muitas coisas aconteceram. Ou aquele que reúne um pouco de cada coisa, ele ainda consegue ter, sim, uma carreira bem-sucedida na advocacia, que vai, né, de dedicação total, viver daquilo. E como o mercado também não está daquela situação que foi um dia com, digamos, uma maior facilidade de mercado, eu acho que ele acaba filtrando, sim, aqueles profissionais que realmente se dedicam e querem aquilo. Então, você passou por aquele estágio, falou, não, eu vou me dedicar, vou me empenhar, vou trabalhar nisso, cada dia não desistir. Sem dúvidas, eu acho que com esse perfil, com essa dedicação, a coisa acontece, né? E não acho que vai ser diferente daqui para frente. É claro que nós temos que sempre nos preocupar, temos a OAB atenta ao mercado, né? Tem o exame de ordem, que é já uma seleção de bons profissionais, não tenha dúvidas, mas eu acho que ainda é uma profissão que eu recomendaria para aquele que, como eu disse, assim como o promotor e o juiz, tem a vocação, goste. Porque se não gostar, não vai passar por aquele prazo que talvez antes era de 5 anos, hoje vamos dizer que vai para 10. Assim, doutor, antes do doutor Fabrício expressar, né, os conselhos para os advogados, aí, futuros advogados, eu achei muito interessante o que você falou sobre a vocação, né? Não adianta, né, você fazer uma coisa. Tem gente que nasceu para concurso público, admiro. Exato. Eu admiro, mas eu também sou advogado por opção, né? E essa parte da vocação é tudo, né? Na nossa sala lá, eu me formei com o Fabrício, né? Tem procurador da República, tem a moça, a Ju, que foi procuradora-geral do CAD, ela foi para a área mais da docência e foi crescendo ali, né? Então, a advocacia, quando é para uma opção, eu acho que é a profissão mais maravilhosa do mundo. Porque a satisfação do advogado humanizado, eu digo, né, não é só a remuneração, né, é ajudar lá, né, a pessoa, o ser humano, né, como ajudar o próximo, né. Sem dúvida, doutor. Ganhar um habeas corpus não tem sensação igual a qualquer valor de Pix. Não sei se gratificante mesmo. É muito gratificante. Eu não sei se vocês viram uma postagem do Cacai, que é um dos maiores aí, né, do Brasil, e perguntaram para ele, né, você já chegou em tudo que você podia chegar, tal, um dos maiores advogados do Brasil, agora você está querendo, você visa ser um ministro do STF, seria o auge da tua carreira? E o Cacá respondeu, jamais. O auge da minha carreira é quando eu ganho um HC e liberto uma pessoa inocente. Exatamente. Né? Exatamente. Isso passa ano e entra ano, continua a mesma emoção. Eu acho que isso é a vocação. É vibrar a cada caso e
e tentar e correr no tribunal e falar com o desembargador, e falar com o ministro e não se contentar com aquela situação. Sim. É não perder a capacidade de se indignar com o arbítrio, com a decisão ilegal. Eu acho que isso vem além de qualquer coisa. E aí o resto, na minha opinião, é consequência. Exato. É consequência. É isso aí. E daí, doutor Fabrício? Bom, eu sou obrigado aqui a concordar com o Dr. Rafael em todos os aspectos que ele trouxe, né? Realmente são verdades com as quais a gente convive hoje. E lógico, a gente começa aqui falando em desafios. É inegável que essa proliferação indiscriminada de cursos de direito, e foi justamente nossa geração, né? Eu lembro que a gente entrou em 98, nossa, faz direito. A gente saiu em 2002 de direito, já tinha muito mais universidades aí, faculdades oferecendo curso. Fabrício, desculpa uma cortadinha. Você sabe que até 97 só tinha o UEL em Londrina, né? 98 foi o Unopar. Quando eu prestei o vestibular, eu era só, ou eu fazia o UEL em Londrina, ou eu saía de Londrina. Não saía de Londrina. Eu não tinha opção. Sim. Infelizmente, hoje... E aí o gráfico ele foi subindo, né, exponencialmente, e realmente isso gera um desafio. Porém, existe um outro lado da moeda, mais oportunidades, inclusive, para exercer a docência e etc. E o direito também, como eu sempre digo isso para meus alunos na graduação, ele está em todos os aspectos da vida humana. Se você pensar em meio ambiente, se você pensar em tecnologia, se você pensar em agronegócio, se você pensar na própria criminalidade, então, tudo que você imaginar, existe ali algum tentáculo do direito alcançando. Então, quando se fala em vocação, mas eu tenho vocação para, sei lá, lidar com o campo, lidar com a área médica, eu tenho vocação para... Ali vai ter uma área do direito para você se encaixar, porque o direito ele é cada vez mais estreito, é cada vez mais nichado. Lógico, você pode ter um escritório ali com várias áreas, mas aí se recomenda que você tenha profissionais ali ao seu lado preparados tecnicamente. Isso é muito importante. Eu acho que a advocacia hoje, mais do que nunca, sempre foi, mas hoje com esse mercado, né, como o Rafael pontuou, saturado, você tem que ser um advogado, eu falo que o advogado tem que ser ético e técnico. Extremamente ético, a ética é algo da qual a gente jamais pode se desgarrar, é sine qua non, a gente tem que ser ético em todas as profissões, evidentemente, mas o advogado tem piadas a respeito, enfim, o advogado tem acesso muitas vezes a situações que podem corrompê-lo. Então a gente tem que manter essa ética, mais do que talvez qualquer outra profissão, e nós lidamos com ética, moral, direito, são, por definição, são regramentos da conduta humana que nem sempre anda de uma forma reta. E aí... quando se fala em técnica, né, estamos aqui hoje com criminalistas, né, e é difícil você advogar em mais de uma área, bem em mais de uma área, sendo técnico, porque o direito ele é cada vez mais complexo, cada vez mais você tem uma hipertrofia normativa. Então, o próprio direito penal, hoje você tem áreas, o direito penal econômico, você tem o tribunal do júri, você tem a criminalidade de rua, você tem inúmeras áreas de direito penal ambiental. Então, a técnica é fundamental, e quanto mais você detém a técnica, mais você tem condições para ir para a batalha, ter um arsenal melhor para ir para essa batalha e conseguir o resultado para o cliente. Porque sim, é importante ser esse empreendedor, porque a advocacia é um negócio, a advocacia, nosso escritório não deixa de ser um empreendimento, uma empresa, mas aquele troféu que a gente ganha, quando é uma absolvição no júri, quando você consegue a liberdade de uma pessoa inocente, quando você consegue ali reduzir uma pena, quando aquele cliente manda um presente ali no escritório, porque você resolveu a vida dele e a vida da família dele, porque o criminal envolve todo um sistema ali que circunda aquele ser humano. Então, realmente é uma satisfação, né, como o Rafael tinha dito aqui, que é incomensurável. Então, e a advocacia criminal nos traz isso. Lógico, cada um na sua vocação, você tem áreas e áreas e áreas. O que seria interessante para quem está começando? Pega uma área que você gosta, mas eu quero fazer um pouco de tudo, família e tal. Fique junto com pessoas ali que gostam dessa área, né? Muito importante gostar, né? Como o Dr. Marcos já falou. Então, tem uma área que você realmente atue tecnicamente de forma superlativa e também tenha parceiros em outras áreas para que você possa crescer enquanto negócio e resolver os problemas do seu cliente, que talvez ele vai precisar de outras áreas nas quais você não atua. Mas a técnica é fundamental, e a técnica é cada vez mais exigente em termos de atualização com a jurisprudência dos tribunais superiores, atualização legislativa e uma visão multidisciplinar também, porque inovação, gestão, tecnologia, inteligência artificial, a gente está numa realidade de constante, cada vez mais constante mudança. Fabrício, então, é fundamental ter essa visão mais ampla. Você falou da inteligência artificial, né? Aquele negócio do chat apt, né? Eu acho que é as petições pré-prontas, né? Eu falei aqui até com o Rafael Garcia agora da parte humanizada, a advocacia que traz, você falou do presente, que dá aquele bem-estar, né? Que não tem sentimento melhor. Você acha que o direito artificial está tirando um pouco da humanização e virando um pouco de mais empreendedorismo até do que a advocacia?
Vou falar rapidinho aqui, até para, né, passar aqui a palavra para o Dr. Marcos também, porque eu quero ouvi-los. Não é uma área em que eu sou muito... da qual eu seja muito próximo à tecnologia de inteligência artificial, mas já tive alguns contatos com algumas plataformas, tá? Inclusive esse advogado ET, vou fazer um post sobre ele, fiz um desenho na inteligência artificial, um advogado, um ET de terno e tal, é uma brincadeira. O robozinho lá, o Copilot, fez para mim em alguns segundos. Eu não gostei, falei, faz de novo de tal forma, fez, ficou muito legal, vai rolar um post aí. Agora, por exemplo, já tentei preparar aulas, né, de prática penal me valendo do ChatGPT. Tem que tomar muito cuidado. Jurisprudências simplesmente falsas. Já pedi a ajuda para ele em razões recursais. Não tem condições na advocacia criminal que é artesanal. Agora, você tem, por exemplo, outras áreas de advocacia, que seja advocacia de massa, cobrança, talvez previdenciária, talvez a própria execução penal no mais básico, aí tudo bem. E a inteligência artificial, André, a meu ver, ela é muito boa para você ter insights, ter ideias. Agora, fazer o trabalho de advogado, em especial em áreas artesanais e que envolvem também aspectos emocionais e mais humanos, como o direito penal, o direito de família, já não é tão recomendável, a não ser para ter ideias, ter insights e, enfim, complementar o trabalho que é intelectual do advogado. Essa é a minha percepção, pelo menos. Né? Perfeito. Só suas minhas palavras. Perfeito. Dr. Marcos, né? Todos aqui grandes amigos. Faça um pouco da sua experiência, da sua opinião sobre... Obrigado, André. Mais uma vez, obrigado, né, por estar aqui com o Rafael, com o Fabrício. Amigos aí que são advogados absolutamente militantes. Nossa, quantas agruras aí que não sofremos, né? Olha, André, o Rafael já trouxe questões importantes, o Fabrício também. Eu acho que a ideia é falarmos um pouco de tudo isso, né? Uma coisa que me chamou um pouquinho a atenção do que vocês mencionaram mesmo agora há pouco, essa necessidade que o advogado de vocação, né, aquele que optou de fato pela advocacia e que dentro das especializações faz essa advocacia, que eu sei que nós temos aqui uma proximidade de uma advocacia artesanal, porque nós temos que sentar, pegar o caso, peticionar e conhecer cada caso. Não dá para generalizar, não dá para usar desses instrumentos, ou ao menos não numa ação penal mais complexa ou em qualquer ramo ali do direito penal. É muito difícil a utilização dessa tecnologia que você mencionou para substituir um trabalho efetivo de um advogado criminalista. Concordo, né? Plenamente. Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte: eu estou com 25 anos de advocacia, praticamente. E o que a gente vai percebendo ao longo dos anos é que, de tempos em tempos, nós passamos por uma espécie de avalanche de modificações, de mudanças sociais e até mesmo jurídicas, que constantemente tem que nos colocar a estarmos atualizados. Sim. E essa questão da tecnologia, até você mencionou, Fabrício, e você também falou, André, eu percebo assim num plano prático que, por exemplo, o advogado que hoje está se formando vai começar o escritório, vai começar a entrar no mercado de trabalho, praticamente tudo que ele fizer, ele vai estar inserido no mundo digital. O escritório vai estar com um sistema que vai estar no celular. O escritório vai estar no celular. A experiência física... As audiências todas virtuais. As questões de sustentação, os processos eletrônicos. E nós que, por exemplo, eu cheguei a trabalhar com máquina de escrever. Aquela máquina. Fiz estágio na segunda vara criminal com máquina de escrever. Eu lembro do pessoal comprando a máquina elétrica, que daí da máquina de escrever, aquela manual, foi para elétrica. E aí fomos indo. Eu lembro do salto, assim, de sair do processo físico para o ProJude, que foi uma revolução absoluta, né? Aquilo lá foi a mais brutal, assim, nos últimos tempos. E de lá para cá, tudo está acontecendo de uma forma muito rápida. Tivemos a pandemia. Muito rápida. A pandemia que foi outra, acelerou. Perfeito, Fabrício. A pandemia disse que foi 20 anos para o futuro. Se não tivesse ela, daqui a 20 anos. A pandemia trouxe a questão virtual das sustentações, das audiências. Isso já estava acontecendo de forma bastante tímida, com algumas previsões, mas aí ela veio e nós não sabemos se é para ficar, se é meio ficar, não ficar, isso ainda não está decidido. Mas tem estudos, Dr. Marcos, que se não fosse a Covid,
Ela adiantou 20 anos no tempo. Daqui certeza. a 20 anos só a gente estaria onde nós estamos agora. E as próprias relações humanas, por meio das mídias digitais, o sistema de se apresentar enquanto profissional, com os devidos cuidados que o Fabrício muitíssimo bem falou, éticos, técnicos, de não ultrapassar os limites daquilo que é ético, porque hoje nós estamos nessas questões digitais, eu não sei se é uma expressão adequada, mas é quase uma terra sem lei, né? Nós estamos aí diante de coisas que são inacreditáveis, que se você olha, não é possível que eu estou vendo isso. Deve ser, não pode ser verdade, isso é mentira. Mas tudo isso precisando de regulamentação. Mas o que eu quero chamar a atenção é, olha só o aluno do 5º ano que está se formando, que por opção fala, eu vou ser advogado, passou na prova da OAB, fez a prova da OAB, e ele está entrando num mundo jurídico inserido nessa selva digital que eu não sei se é bom ou não. Tudo isso aí. Sabe? Vamos descobrir daqui uns anos. Eu tenho muitas dúvidas, sabe? Que ele está sendo inserido, ou ele está muito afim, com afinidade daquilo, e nós não sabemos como é que ele vai usar de forma adequada ou não. Ou ele não vai se inserir, vai ser extirpado. São 880, tudo muito agressivo. Eu não sei se era diferente, não sei se que nós mais velhos estamos nos adaptando de uma forma mais lenta, se vai se adaptando, mas com os cuidados que a vida já nos trouxe. A experiência que a vida já nos trouxe, porque esse recém-formado que está entrando, eu acho que ele está entrando num mundo mais complexo. Sim. Cada vez mais complexo, mais difícil. Muito mais rápidas, difícil. Exatamente. Eu vou dar um spoiler aqui, né? Pro ano que vem, não sei quando direito, o promotor de justiça que a gente citou hoje aqui nas conversas, o Dr. Lucílio, ele está agendado aqui, né, para ter um podcast com ele. A gente vai falar sobre a corrosão da educação, sobre a singularidade, o momento da singularidade e a fusão da inteligência artificial à inteligência natural. Né? Então, eu também confesso, como o Fabrício, eu não entendo nada de ciência eu digital, também, né? eu sou meio limitado também. Nós conhecemos aquilo que vai se adaptando, né, Fabrício? Exatamente. E a grande questão que eu quero saber a opinião dos três também, né? Que o Fabrício falou da ética, tem que ter ética, advogado sem ética é o que faz às vezes ser a profissão mal falada, né? E pega fama para todos, infelizmente, né? E o marketing tem que ter ética aqui no Brasil e é um pouco limitado. Esse podcast é um jeito da gente estar promovendo nós de alguma forma, né? A gente tem que se promover do jeito que está no Estatuto da OAB. Né? E nos Estados Unidos, por exemplo, feito comparado, é totalmente diferente. Lá é a oferta da procura, livre concorrência. Sim, outro contexto, quem é o melhor ganha mais, quem é o pior que chora menos. Né? Então, que vocês acham? Se eu entendo alguma coisa da área digital no direito, é sobre a parte do marketing para o advogado que quer mais clientes, que quer estar na mídia. Vocês têm alguma opinião sobre isso? Olha, eu posso introduzir dando uma opinião que eu tenho percebido, que me parece ser bastante claro, é o seguinte: não pode divulgar resultado. Isso não é. Eu acho que essa é a premissa básica. Não pode divulgar resultado. Eu acho que as mídias digitais estão aí para serem utilizadas, lógico, não tem como. Aí, até porque se não for utilizado, vai ficar absolutamente fora do contexto. Mas a ordem está estabelecendo, sim, regramentos. É preciso seguir determinados preceitos éticos e disciplinares, certo? Sem precisarmos entrar em detalhamentos aqui, mas existem regramentos e a ordem está, sim, atuante, de olho, para que haja um controle, uma fiscalização e para que esse mundo digital em que o advogado está inserindo esteja minimamente equilibrado. Né? Existe um papel da ordem, sim. Então, acho que a premissa básica, que eu particularmente posso estar, claro, absolutamente enganado, eu entendo que advogado não pode ficar nas redes sociais divulgando resultado. Eu acho que essa é uma primeira premissa. Né? Não sei o que vocês acham. Eu concordo. Rafael e Fabrício. Eu concordo. Eu acho que no máximo ele pode
fazer o que nós estamos fazendo aqui, conversar, demonstrar alguma espécie de autoridade em algum assunto, tal, mas resultado, divulgar isso aí, eu acho que é um absurdo também. Eu acho que são coisas, mas tudo está se adaptando, né? Tudo está em fase de adaptação. Mas essa é uma premissa só também. Né? É porque divulgar resultado bem como prometer resultado. Não, nem prometer aí, então. Hoje me ligaram, né? Hoje me ligaram de São Paulo, né? Fizeram um orçamento, vamos dizer assim, comigo, né? De uma situação, e eu já falei o meu valor, o que pode ser feito, o que não pode, que eu posso fazer uma defesa dentro dos meus limites, mas eu não garanto resultado nenhum. Né? É um caso de uma prisão, né? E eu falei, eu não vou fazer tudo de melhor, mas é neurociência, o juiz pode estar mal-humorado, enfim, é uma série de complexidades, é impossível prometer alguma coisa. Né? Mas isso é uma questão ética mesmo, né? Então eu já deixo para meus clientes claro, porque imagina o oposto, você prometer e não consegue, né? O desconforto, né? E até reclamação, né? Lógico. Tudo, éticas, né? Bom, esse prometer resultado sempre foi proibido, né? Prometer dos regulamentos da advocacia, né? Prometer, mas infelizmente tem muitos, né? Sim. E aí o que acontece? Mas fulano lá, doutor, prometeu, você não promete? Fala, não prometo. Deve ter acontecido com os colegas aqui. A gente vai lá, tem a promessa, recebe o valor do honorário, o resultado não vem e volta para o escritório. Isso acontece. O senhor foi honesto com a gente. Falei, então, é assim que funciona. E com relação às redes sociais, etc., né? E eu não, enfim, a gente tem que estar lá, por obrigação, particularmente eu não gosto muito, mas a gente tem que estar presente porque é onde as pessoas estão. Exato, né? Temos que estar. E até porque a nossa advocacia criminal tem muito de parceria com advogados, né? Os colegas estão lá, a gente está... na área criminal tem muito isso, né? Os advogados que às vezes indicam trabalho, fazer parceria com a gente e tal. Mas você tem certas balizas hoje, né, na nossa estrutura deontológica da advocacia, que são questionáveis, mas por outro lado também são razoáveis. Você pode fazer muita coisa no mundo online e no mundo offline. Eu até fiz uma pesquisa rápida aqui, o provimento 205/2021 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que proíbe, por exemplo, a apresentação de resultados. Uns questionam isso, falam, mas é justamente o resultado que me mostraria que eu sou um advogado competente, por que eu não posso? Enfim, o símbolo do direito, não por acaso, tem os dois fiéis. Então, uma lei, uma decisão judicial, né, uma petição nossa, sempre vai ser questionado o contraste, o embate. Quem não é da discussão teórica, por assim dizer, não serve para o direito. Então faz parte de ser questionado o provimento, uma posição determinada de um magistrado, de um advogado, de um promotor. Com certeza. É do nosso dia a dia, né? A divergência é nossa matéria-prima. Mas dá para fazer muita coisa do ponto de vista ético, né? Dá para fazer muita coisa para divulgar o trabalho, sim, sem ferir essas regras que a ordem coloca e que a própria legislação federal, porque a gente tem a Lei 8.906/94, que é uma lei federal vigente, que também impõe uma série de limites, o nosso próprio Código de Ética. Só que dentro... E aí muitos falam o seguinte, mas eu não posso fazer na NOB. Pode sim. Em termos de divulgação do trabalho, o provimento e outras regras ali vão trazer muitas oportunidades para demonstrar isso que o doutor André colocou. A sua capacidade técnica. Demonstrar, olha, eu conheço direito penal, processo penal, eu tenho vivência, eu sei como é que funciona a coisa, né, ou ambiental que seja, enfim, direito marítimo, uma área que a pessoa, né, escolha previdenciário para atuar, trabalhista, olha, funciona assim, você não pode dizer, olha, vem aqui no meu escritório, olha, ganhei tal causa. Que é tem proibições, né, a questão da captação, né, propriamente dita. Você tem proibições ali, vedações expressas, mas o que não é proibido é permitido, você tem um artigo aqui da Constituição dizendo, ninguém é obrigado a fazer, deixar de fazer qualquer coisa em virtude de lei, e suas, né, normas hierárquicas inferiores, como no nosso caso, são ali as regras que a própria ordem nos coloca enquanto corporação profissional. Então, dentro desse espectro de não proibições, você tem muita coisa que você pode fazer sim, sem ferir critérios éticos, e o pessoal mais novo, né, concordo com o Dr. Marcos, eles já estão muito mais, já nascem, né, nessa... Quando a gente se formou, eu digo, 2002 a gente terminou nossa turma, né, André? O que você ia fazer para divulgar? Por um lado, você tem um mercado muito mais recheado de profissionais, só que por outro você também tem outras oportunidades e áreas específicas da advocacia. Então você tem os dois lados da moeda, e eu concordo com o Rafael. Você tem que se dedicar, você tem que ser vocacionado, e aí a coisa começa a acontecer. Não dá para esperar o mundo girar e, bom, vamos ver quando é que vem um cliente que bater na minha porta, digital ou física que seja. Então a gente tem que fazer o que tem que fazer do ponto de vista de um escritório como um empreendimento, e também se preparar tecnicamente e manter essa ética, né? Pelo menos a minha percepção. Posso fazer rapidamente antes de passar para o Rafael? Concordo perfeitamente com o que o Fabrício falou, no sentido de que existem limitações, mas no final das contas, entre tudo que pode ser feito, as limitações são poucas
Dentre tantas as oportunidades que a internet, que as mídias digitais trazem realmente para o advogado se apresentar. Perfeita essa sua observação. E o que parece estar acontecendo é que, como é uma coisa muito nova e nós estamos ainda numa fase de experimentação... E transição permanente. Exatamente, tudo ainda está nebuloso. E aí é que as coisas precisam se encaixar para que, num futuro próximo, né, lógico, esteja realmente o advogado com essa possibilidade, porque tem que sim representar o seu trabalho, e não tem como, né, Fabrício? Se nós não estivermos hoje nas mídias digitais, sociais, nós vamos estar fora de um contexto que não tem mais como ficar. Né? Inevitável. É inevitável. E que as restrições, elas realmente são menores do que tudo aquilo que pode ser feito. Eu acho que perfeita a sua observação, Fabrício. Rafael. Eu também acho, concordo com ambos. É uma realidade, né? O ambiente digital é uma realidade não só hoje no processo, nas audiências, no dia a dia, mas também no marketing, digamos assim, né? O Conselho Federal com o provimento, eu lembro que eu fiz uma live sobre isso, quando recém foi promulgado esse provimento. E o que acontece? Eu acho que além do que eu disse no início da vocação, um princípio que a gente não pode deixar como base é a ética, né? É a ética. E então, se algo está sendo discutido, se até a OAB talvez não tenha a dimensão e tenha feito um provimento que deixou alguma coisa, digamos, no ar, sem regulamentar, o que nós temos que fazer é cumprir o código de ética e obedecer aquilo que está posto. Isso eu acho que é princípio básico do advogado. Até porque nós temos dois aspectos, positivo e negativo, com o meio social, a rede social. Eu discuto bastante isso dentro do escritório, porque realmente eu acho que a gente tem que estar ali. Hoje eu vejo que a rede social, ela vem talvez até para substituir o próprio site, que já era permitido, sim. como uma apresentação. Sim. Né? Isso é uma realidade. Sim. Veja, um médico que você procura, um especialista... Hoje é no Instagram. Exatamente. Olha, foi me indicado um cardiologista tal. Você dá um Google para saber quem é o cardiologista. Eu, particularmente, vou ver o currículo dele, né? Sim. Se ele anda estudando. Porque eu não vou me colocar na mão de alguém, né? Esse é um critério meu. Esse é um critério meu, cada um tem o seu critério, mas é um lugar de apresentação. Sim. Só que é um ambiente, veja, é um ambiente que tem muito ausente, realmente. O Supremo tem discutido né, os limites das redes sociais, enfim, de tudo isso, e a OAB não é diferente, a nossa advocacia não está distante disso. Porque, veja, o sujeito às vezes ele se coloca ali como um professor, um palestrante e até um mestre, sem nenhuma base para aquilo. Sim. Né? Então, assim, aí que vem as questões, e vem ainda mais. E aí eu acho que vem a OAB com o provimento, o resultado. Veja, a advocacia sempre teve esse caráter de, digamos, discrição. Né? Eu acho que isso, de certa forma, ainda tem que ser mantido. Eu penso dessa forma. Porque o resultado, na verdade, ainda, na minha opinião, é o que mais nos traz clientes. Isso é fato. Mas como? Você é assim como o médico. O médico te atendeu, você vai indicar. Exato. Isso. Esse é o limite. Esse é o limite, a indicação. Você sair desse campo, dessa regra natural da sociedade, exatamente, fica numa situação difícil de regulamentar, difícil de fiscalizar. Mas, doutor Rafael, doutor Rafael, puxando o que o doutor Marcos Tissanelli falou, e falando do que você falou dos médicos, né? Eu fiz uma analogia, é inversamente proporcional. Principalmente cirurgiões plásticos, eles trabalham com resultados. Eles mostram o antes, o depois. Eu tenho um primo, ele deve conhecer, não vou citar nomes aqui, né? Mas ele é cirurgião plástico, né? E ele está... A clientela vai tudo nele, porque ele mostra a prótese, como ele faz, até durante a cirurgia eles trabalhando, né? Então, inversamente proporcional. Nessa... Os Marquezines. Não, mas assim, a minha dúvida, eu estava falando com o Fabrício aqui, acho que o Conselho Regional de Medicina...
porque de fato é verdade isso aí. Você Eu vejo direto. É muito comum, né? Comum. O médico, por exemplo, um médico de estética, né? Eu não sei se... eu não sei. Isso é uma coisa realmente comum. Eu fiquei na dúvida agora mesmo. Mas Não, veja, o que eu mais tem vejo- algum regramento? Eu não sei eu se é creio que permitido, não. eu não sei se é permitido, mas eu vejo isso mas é muito constantemente, porque eu tenho 2 primos e tem é redes muito sociais dos 2. sim. E é o dia inteiro. Principalmente a área resultados, estética, né? né? A Antes, medicina na área depois. estética tem digamos, uma abrangência muito grande de No ramo marketing. personal trainer também, eles mostram lá a pessoa obesa, depois vai mostrando os resultados, né? Muitos professores trabalham com resultados. Mas a advocacia eu acho que é totalmente inoportuno mesmo. Até pela na característica, verdade, assim, né, eu acho que única. esses limites, eles vêm, mesmo com esses limites, é claro que, como o exemplo que eu citei da pessoa que se autopromove de forma equivocada, de enganar Sim, mesmo, né? sim, Olha, eu sou professor sim. e palestrante. Assim, professor, ou tem uma instituição vinculada, ou já foi vinculado a alguma instituição. Esse é o meu conceito, né? Agora, ter especialização, ser mestre, ser doutor, também não te faz professor. Sim, claro. Não São te coisas... faz professor. Tudo Volta tem o na seu vocação. caminho. Tudo Volta tem na seu vocação. caminho. Então, assim, a gente vê que o tradicional ainda tem que ser mantido de alguma forma. E você... esse tradicional da indicação da pessoa que ficou satisfeita com o teu trabalho, ela, por ser uma atividade de meio, inclusive, nem sempre, e eu tenho exemplo claro, esses dias a gente deu um exemplo claro no escritório, de um caso em que o cliente acabou de ser condenado numa situação, nós não conseguimos resultado nesse caso ainda, porque nós temos recurso. Nós temos recurso, sentença de primeiro grau. Mas na sequência houve, ligado àquele fato, uma denúncia contra a companheira desse nosso cliente, e ele nos procurou e nos contratou. Então nem sempre, por ser uma atividade de meio, nem sempre o resultado positivo te faz o melhor advogado. Sim. Bem lembrado. Te faz o melhor advogado. Atividade de meio. Talvez, não estou dizendo que é o caso, não estou dizendo que eu sou o super advogado, talvez ele conseguiu perceber que eu dei o meu melhor. E tudo que era possível naquela causa. Perfeito. Tanto que aqui cabe, perdão, Rafael, uma interrupção, é relativamente comum na área criminal, talvez em outras áreas também, você advoga para o cliente, a situação dele realmente é complexa e tal, e ele é condenado. E eu costumo fazer contrato por instância, até a mensagem falou, meu amigo, então é o seguinte, o resultado aqui é esse, e você tem toda a liberdade de escolher o advogado que você queira agora e tal. Não, mas eu quero ficar com você porque justamente ele viu você batalhando no tribunal do júri, viu você na audiência, alguns leem suas petições e falam, ó, seu trabalho foi, né, o melhor possível, o resultado não depende só do advogado, mas aí eu não tinha pensado, né, sobre esse prisma que o Rafael trouxe, nem sempre o resultado é a coisa mais significativa, mas é a luta que ele vê você empreendendo ali, né? E tem uma outra... É um compromisso com a causa. Tem né? uma outra Compromisso, questão sim. que Um reflete compromisso com a palavra, essa questão do resultado. Veja, cada escritório tem seu perfil, modo de trabalho, de executar ali a advocacia. Alguns escritórios vão trabalhar com um maior número de causas, outros com menor número de causas. Veja, se você libera a divulgação do resultado, a pessoa pode dizer, olha, nós tivemos... Sim, percentuais, né? 15 sentenças, um exemplo aqui, Sim. bizarro, mas tivemos 15 sentenças de absolvição, ganhamos 3 habeas corpus. Mas o escritório assumiu 100 causas. É questão de percentual, E né? eu assumi 2 causas, e as 2 minhas, eu consegui absolvição, os 2 habeas corpus que nós interpusemos nesse mês, a gente conseguiu o resultado. Veja, não existe um parâmetro razoável para se liberar. Eu acho que também essa é uma reflexão. Entendi. Né? Não é um número de comércio, não é um resultado de venda, não é um número econômico. É uma situação muito mais eu diria, delicada, Rafa, digamos. Rafa, mais eu complexa. diria que seria probabilidade percentual. De 10, 3 a 30%, de 1.000, 3 a 3%. Né? Eu pensei aqui comigo mesmo, o Dr. Marcos falou, e você junto, fiz um link na minha cabeça. A medicina tem cirurgias seletivas, né, que é de resultado. E tem medicina que é profissão de meio. E a advocacia é de meio só. Né? Vai ver que isso explica alguma coisa deles poderem postar o resultado, sei lá. Olha, eu na verdade desconheço como é que funciona a questão da medicina, mas o que eu gostaria de observar, aquilo que o Rafael falou, porque se não bastasse os problemas que nós temos com as pessoas que estão procurando tomar cuidado e ainda não encontraram um limite
de como apresentar esse trabalho, é toda aquela dimensão de pessoas que não têm, na verdade, a menor noção do que estão fazendo, do que estão falando, e encontram na internet um campo para fazer uma captação de clientela, para fazer uma divulgação de trabalhos, quando, na verdade, aquilo lá se aproxima muito de uma coisa fora da realidade. Exatamente. É muito fora da realidade. Você não sabe o que é verdade, o que é mentira. Você falou, a pessoa se apresenta como uma coisa, mas você falou, opa, acho que não é isso. Só que você que talvez saiba alguma coisa daquela pessoa pode fazer esse juízo. Sim. E quem não conhece Pode comprar. e você percebe que hoje isso está assim totalmente fora de controle, né? Isso aí, eu acho que é nessa hora que os É órgãos... muito rápido, quando viu já foi, né? Quando é muito rápido, Fabrício, é isso mesmo. Quando viu já foi. Líquido, como diz já Bauman. tem um prejuízo, já tem igual a questão de, com todo respeito, obviamente, mas estão oferecendo tudo em coisas de ensino, de direito, de advocacia, estão oferecendo tudo. E de uma forma completamente sem controle. E eu acredito, sinceramente, que dessa oferta toda que se tem, muito pouco de bom pode realmente se extrair. Exato. Virou um mercado. São poucas as coisas. Tem que peneirar, garimpar. Tem que peneirar demais, Fabrício. Só que nessa hora muita gente sai no prejuízo. Sai. Porque já foi. Muita gente vai sair prejudicada. Viu, doutor Marcos? Eu confesso, esses dias me ofereceram um curso, né, online. Eu fui pesquisar CNCJ, tudo. É uma preocupação muito grande o que é verdade, o que não é, né? Principalmente com casos que a gente não conhece a pessoa, né? E é um ramo muito rápido, como vocês falaram, eu concordo. Eu acho que é uma consequência daquilo que nós já conversamos, talvez, do número de cursos, né? Número de pessoas no mercado. E aí que tem, eu acho que cabe a nós, talvez, um alerta sobre tudo isso. A pessoa, a gente não pode julgar também, porque realmente, às vezes sai. A pessoa, às vezes, não tem oportunidade de conhecer um escritório, de fazer um estágio. Né? Eu digo escritório ou até mesmo um concurso público. E ficou, assim, com esse número, um mercado enorme, né? De pessoas, talvez, que estejam, de certa forma, vulneráveis, sem essa base, né? De talvez, assim, de ter tido uma oportunidade de conhecer algum escritório, conhecer, além da academia, um professor que orientou. A maioria, eu assim, sempre tive o professor como uma referência. Isso é fato. E o ensino jurídico, talvez, se tornou tão precário, em algum momento, que o aluno fica sem até essa referência em determinadas instituições. Isso é uma realidade. Mas é a proliferação. É a proliferação. E aí vem o pós-faculdade, né? Que vem esses cursos que estão hoje nessas plataformas e também o tipo de... aquilo que a gente chama de angariação do profissional mesmo. Olha, eu vou te ensinar a ter cliente. Eu vou te ensinar a isso, vou te ensinar aquilo. E aquele recém-formado, aquela pessoa que ela está na internet, todos nós estamos na internet. Sim, todos nós estamos na internet. estamos. Pode negar, né? E assim, eu não julgo, porque aí vê ali naquilo uma chance de né? Porque a pessoa está vendendo algo que muitas vezes não vai entregar. Mas e compra. E veja o mercado disso hoje. Veja o mercado financeiro disso. Porque o custo de uma aula para quem transmite a milhares de pessoas de uma rede social, a venda disso. Entendeu? Então, assim, são critérios que eu acho que o recém-formado, o jovem, tem que ter muito com relação ao profissional. E, por outro lado, a gente vê advogados, né? Aqui temos 2 exemplos, o Marcos, o Fabrício, estão nas redes sociais. E, com certeza, ali o profissional vai ter também uma orientação válida de pessoas que são da academia, são advogados e certamente vai trazer essa base, aquilo que o profissional precisa. Então, assim, como eu disse, eu acho que temos 2 campos no mundo digital. O que é muito bom,
que dá para ser aproveitado. A gente tem professores assim excepcionais e advogados, né? Até aqueles mais antigos hoje estão aderindo, né? O Toron, recentemente, eu adicionei o Toron no Instagram, que é um advogado que definitivamente tem muita coisa boa. Que eu sempre admirei, ele tá ali. Ele não é de compartilhar muita coisa, mas, né? Tem a presença, né? Tem a presença ali. Eu fiquei super feliz em ver o Toron ali, porque é uma referência para mim, né? A nível nacional, assim como eu. Sim, claro. Foi referência pro meu TCC na graduação, um artigo dele, pra você ter uma ideia. Então, assim, o Toron tá no Instagram. Tem muita gente, tem muitos advogados. Aqui em Londrina, a grande maioria, até dos mais antigos, estão aderindo, isso é legal. Então, assim, a gente tem que, eu acredito, é um desafio, é positivo, tem o lado positivo, e a gente vai ter que combater esse lado negativo. Exato. Esse lado negativo, o desvirtuamento. E a OAB certamente já falou disso e vai se aprofundar nisso, eu não tenho dúvida. E é aquilo que a gente tem que seguir, que volta lá como princípio básico. É a ética, o que está no código de ética, o que é permitido, o que não é permitido. Né? Que no final das contas é um meio novo para os problemas velhos, né? O desvirtuamento da ética, né? Isso acontecia de uma outra forma, que agora atualmente está acontecendo por meio do mundo digital, mas no final das contas a coisa ruim que a internet tem nos oferecer certamente é de um desvirtuamento de ética, de valores e de princípios. Há quem diga, Dr. Marcos, né? Foi até o Raul que falou aqui numa das entrevistas, né, deputado nosso federal, que o homem não muda nada há 10 mil anos, o que está mudando é só a tecnologia. Agora, o problema, né, quando o Rafael colocou uma expressão muito feliz aqui, em termos de ética, o que você pode e o que você não pode fazer, é o que está posto. Posso questionar? Posso, mas você vai questionar por vias legais, a OAB, as instâncias... Posso não concordar. Posso não concordar, eu acho que Enquanto- tem que divulgar resultado. É uma opinião sua, Claro. tem que ser respeitado. Mas enquanto não for liberado, eu não posso. É isso que eu tenho que respeitar. O que é certo é É certo. o princípio da ética. Agora, a questão também vai além, a meu ver, do próprio mercado, da própria ética, porque se você pensar no mundo digital, e o direito está inserido nesse macro, né, desse mundo líquido, desse mundo VUCA, desse mundo bunny, desse mundo permanente mudança e transição, por assim dizer, é que as coisas estão, e é a opinião minha, né, não sei se os doutores vão concordar ou não, cada vez mais superficial, cada vez mais... Total. E aí é aquela coisa em que, com muita tristeza, você tem pesquisas indicando que é a primeira vez em que o QI da humanidade está decaindo. Aí você fala, mas nós não estamos evoluindo? E aí você fala, pô, o direito, então... Não adianta. A dica pro pessoal que está começando, vocês não vão aprender direito com vídeos curtos, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Não vai acontecer isso. Então, você tem que se preparar com, né, professores, com conteúdos, com livros aí do quilate John Toron, por exemplo, e tantos outros aí, né? Foi o exemplo que o Dr. Rafael trouxe. Agora, de forma geral, a gente vê a superficialidade tomando conta, né? E isso é um pouco triste, né? Aliás, eu acho muito triste. É muito não triste, é só no Fabrício, direito. com no certeza. Direito, o direito é uma área em que a gente consegue, por estar ali militando no dia a dia, né? Seja na docência, seja ali no meio forense, a gente consegue perceber essa superficialidade. Agora, isso se espraia por todas as áreas, talvez, do conhecimento humano. Por várias áreas, entre aquelas das quais a gente tem ali uma certa proximidade, em relação a que a gente tem um certo interesse, a gente vê a coisa, com exceções, tem muita coisa boa, como o Dr. Marcos pontuou, né, na internet, em todos os meios, tem muita coisa legal se você garimpar assim, nas redes sociais, mas a superficialidade, a coisa ali mais rasa, infelizmente tem se tornado a regra no direito e em outras áreas de conhecimento também. Pelo menos eu tenho percebido isso. Mas olha, eu acredito, eu penso da mesma forma, concordo com você, Fabrício. Especialmente no direito, a ideia de pesquisa, que é aquilo que, como disse, nós somos um pouco mais velhos, a gente já vem de uma estrutura de pesquisa mais experientes, né? Nós estamos vindo de uma experiência de um modelo de pesquisa que hoje está sendo substituído por algo mais superficial. Exato. E isso definitivamente não é bom, né? Porque o aprofundamento do conhecimento acaba tendo prejuízo. E isso você percebe dos próprios alunos, muitas vezes, você percebe dos profissionais, jovens advogados, que no final das contas são uma quantidade tão grande de informações que ele acaba pegando uma primeira informação, utiliza e não tem oportunidade, muitas vezes, até pela avalanche de informações que recebe, de pesquisar, de aprofundar alguma coisa mais de forma mais adequada mesmo, né? E eu concordo perfeitamente com você, está tudo muito superficial. Né, e se não bastasse uma crítica, e com todo o respeito, absolutamente, e nós estamos falando de advocacia, mas eu falo do direito como um todo, eu falo do judiciário, eu falo de todas as estruturas, tá? Que sempre tivemos uma ideia de aprofundamento das coisas
e estamos passando por mudanças onde as questões estão cada vez mais superficiais. Exatamente. As decisões, as manifestações, os pareceres, tudo mais... claro que ser enxuto não significa não ter fundamento. Isso é concisão, é uma coisa diferente. Sim. Mas... Isso a gente já aprendeu. Isso a gente aprendeu. Isso é bom. Isso é bom. Você falar tudo em poucas palavras é excelente. É o poder de síntese. É uma habilidade. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de superficialidade. Aquilo que não tem... E isso está acontecendo como um todo, na advocacia, no Ministério Público, na magistratura, em todos os ramos do direito praticamente. Aí. Decisões que não têm um mínimo de base ali. No geral. Superficial. É muito superficial. Por quê? Mas também, Rafael, olha só. Na advocacia, não, agora saiu na... Eu não estou com números, né? Mas agora no final de ano tem os números de produtividade, tem os números de quantidade de decisões. Saiu ontem ou antes de ontem, eu vi no Instagram, em algum canal jurídico do Instagram, resultados do STJ de quantificação. Quantas decisões ao longo do ano de 2024, e assim, a chamada da informação era desumano. Alguma coisa está... alguma coisa que não dá nem tempo de sair aquela produtividade de uma forma humana. É humanamente impossível. É humanamente impossível. Exatamente. Então, assim, tudo faz parte dessa superficialidade, dessa quantidade de informações que o mundo digital nos trouxe e que nós estamos nos adaptando, né? Verdade. Viu, gente? A gente tem mais um tempinho ainda, né? Voltando aos desafios da advocacia, eu percebo, quando a pessoa se forma, aquele aplicado, né, como vocês todos, né? Exemplos maravilhosos. Ele faz estágio, né? Mas depois que ele se forma, ele tem vários... ele entra como um advogado ali, faz cafezinho, depois ele vai até talvez virar sócio, ou empregado fica para o resto da vida no próprio escritório. Ou ele pode sair um determinado tempo da vida e abrir o seu próprio. O que vocês me falam sobre a pessoa que está se formando mesmo? É assim mesmo que funciona? Essa dinâmica pode variar, né, para os advogados de opção. Tá? Sim. André, o que eu acho é que talvez também essa nova era, digamos assim, na era digital principalmente, trouxe uma ansiedade, né, talvez aos jovens, de querer ter aquele resultado quanto antes, enfim, de estar ali. E ainda, eu acredito que eu mantenho o tradicional, sabe? Na minha opinião. Eu também. Aquilo que... Primeiro por questão de experiência. Eu acho que, por exemplo, eu comecei advogando, o Marquinho já era o professor e Marcos Ticinelli de hoje, praticamente. Foi meu professor, inclusive. Né? É impossível eu querer advogar para clientes, né, digamos, ter a advocacia dele. Isso é natural. É uma questão... Sim, claro. Eu não digo básica. Assim, doutor, para quem está começando, o conselho que você dá é para não atropelar. Não, mas é isso aí. Então, assim, você sempre vai ter comparações. Não, porque eu quero ter um escritório. Se eu for seguir a carreira, vou ter meu próprio escritório. Eu comecei, eu acho que a maior experiência que eu tive, recentemente eu falei com os alunos da PUC. A gente me convidaram lá para falar com os alunos da PUC e me perguntaram sobre isso. E eu dei a minha opinião sobre mim. Eu acho que a minha maior experiência foi ter a oportunidade de atender, vou chamar aqui no popular, porta de cadeia. Sim. Eu acho que isso para mim foi a minha melhor experiência, até hoje. É o que eu faço hoje em dia. Eu tô com 3 fãs. Não que eu não faça também. Eu sou fã dos 3. Eu não quero estar hoje igual vocês. Eu não faço, mas eu fazia com muita frequência. Entendi. É porque se eu só dar dos 21 anos, né? Mais ou menos que a gente se formou, formei com o Fabrício, eu estava numa área que eu não gostava muito. Eu atuei muito tempo na área tributária, né? Fiz muitos cursos nessa área e tal. E eu descobri minha paixão total no direito criminal. Mas desculpa te interromper. Não,
Então eu tô há 5 não, anos no e direito, assim, irmão. eu não vou dizer que ontem eu estava na delegacia, não é que eu não faço aí, não. Antes Não é. de Meu, a delegacia tem que toda hora. Não, ele tava lá esperando 2 horas para conseguir falar com o Mas cliente isso conduzido. e tudo mesmo. mais. Ontem eu tava pro caramba. Isso Sim, vai sim. acabar e eu não quero que acabe também. Olha, eu entrar no enfim. carro, pegar a estrada e falar, vamos lá, isso aí Não, tem que fazer. exatamente. Vai ser Anteontem eu Sim, tava na sim. delegacia da mulher pro Vai ser caramba. Inerente. assim, não tem- Mas eu digo com uma frequência maior. Sim. Sim, sim. Porque, né, veja, diminui, né? hoje nós temos lá o advogado do júri, temos o advogado do crime econômico, enfim, tem crime, a maioria dos crimes tributários, vamos for de exemplo dos últimos anos, agora deu teve um volume maior que chegava no escritório de um núcleo, que era de Curitiba, Sim. eles nem inquérito tinham, né? Não, era tudo vindo do PAF, né, cara? Eles pegavam o procedimento administrativo aqui da Não, Receita, vinha do PAF e fazia denúncia e citava o cliente. Veja, nem denunciava quem estava no polícia contrato nem fica social. Veja, e o Marcos é um advogado muito no tributário. Sim. Sim. Nesse ponto, por exemplo, o Gabriel Vinícius, Bertin tá o agora. Vinícius que trabalha com o Marcos. Se o Marcos falar assim, eu não vou atender mais os outros crimes, vou atender só o crime tributário, ele nunca ia ter experiência da delegacia. Sim. E tem escritórios hoje assim. Sim. Tem, principalmente em grandes centros. São Paulo tem. Então eu estou dizendo, não estou dizendo que eu não faça e que não. Para mim eu sempre mantive. Para mim não tem crime, não tem espécie de crime. Sim. Para mim Pra mim, é concordo. defesa e acabou. Mas assim, a experiência da delegacia, eu digo de às vezes você ter que passar uma noite atendendo um flagrante. E todo mundo te olhando torto, né? Atrapalhando esse cara aqui. tá me atrapalhando, tal. Então assim, talvez o pior, e eu falava isso com um público que não era só criminalista, eu falei para eles, o pior talvez seja o melhor. Talvez vocês que vão para a área civil fazer aquela fila de audiência lá no juizado, que fica lá, né, com um juiz leigo e tal, não menosprezando, Pregão. mas não é uma coisa tão nobre como a justiça, né? Que Sim. vai receber um juiz, um promotor. Mas é um Talvez direito. é ali que vai te trazer a experiência que vai te fazer diferença no futuro. Porque é fácil entrar no o STJ te trata como um rei. Isso é lindo entrar no STJ. Mas não é a realidade. Sim. Não é a nossa realidade. Sim. O STJ já está ali nos graus, né, de recursais dos tribunais superiores, no Supremo também. Então, assim, eu acho que... E para chegar lá, na minha opinião, da melhor forma, tem que fazer o caminho de baixo. Sem dúvida. E assim, em todos os sentidos. No sentido do escritório, é natural começar dividindo sala com 5 pessoas, É o que eu tô cada um fazendo. paga uma É o que eu tô parte, fazendo. cada um paga uma parte e cada um faz aquele Eu fiz rateio. muito isso. É natural você Não trabalhar, pular etapas. você advogar como dativo. pular etapas. Exatamente, Igual Fabrício, videogame, né? ó, Fácil. olha Fabrício só. falou exatamente o que eu estou tentando há meia hora aqui. Rapaz, vou dar um exemplo daquilo que você falou agora. Quando eu me formei, eu fiz muito dativo. Muito. Numa época que não pagava. Que era só pela experiência. Pela experiência. Mas muito dativo. E ajudamos muita gente com isso, hein? Lógico. Com Gente certeza. que não teria condições de lógico. contratar advogado. E não pagava. Vocês lembram? Entendeu? Como que não vai passar por isso? São Não etapas tem. necessárias. Não adianta pular essa Sim. etapa. Vou O Rodrigo Rios, professor Rodrigo Rios, um dia numa palestra ele falou algo que me marcou até sobre isso. Ele falou, não adianta você com 2 anos de advocacia querer ter a botoadura. Né? Isso aqui é coisa de 20, 30 para frente. Mas é um exemplo. É um exemplo. Não adianta querer sair e comprar um carro Vamos fazer importado. uma analogia com videogame, que eu gosto muito. Não adianta chegar na última fase, né? Tem que passar a primeira fase, até chegar ao último chefão, que seria o STJ, né? É mais ou menos isso. Não, todo mundo E tudo leva tempo. tempo. E você falou uma palavra que eu acho que representa muito o que tem acontecido, que é a ansiedade mesmo. Ansiedade. A ideia de você não ter a paciência, né? De você não ter... Aprender, olhar para o mais velho e falar, eu preciso sensibilidade aprender com de ele. falar assim, isso aqui vai demorar 2, 3 anos. Vai montar um escritório em 3 meses, não vai acontecer Não nada. vai. Em 6 meses não vai Vai acontecer gastar nada. dinheiro, né? Não adianta você ter ali os parceiros, né? As pessoas com quem não. você divide. Isso aí é uma coisa que tem que amadurecer. E esse amadurecimento que leva tempo. Você falou tudo, Rafael.
parece realmente que, no geral, os jovens advogados não estão com, talvez, essa paciência, estão muito ansiosos para resultados, e não é assim que funciona. Marcos. E aí frustra, né? Dependendo. Você falou em tempo aí, é um tema que eu gosto demais, né? Adoro. Né? Desde quando eu elaborei o curso lá, Gestão do Tempo para Advogados, há alguns anos, eu estou sempre estudando esse tema sobre vários aspectos, né? E não tem como você desvincular essa questão do tempo com a questão digital, que a gente permeou aqui inúmeras vezes. E essa realidade hoje, muitas vezes o sujeito está o tempo todo conectado, ela gera não só ansiedade, como vários outros problemas de ordem emocional, a própria depressão, enfim. Sim. E essa ansiedade, essa busca pelo resultado imediato, até porque o mecanismo da rede social e outros, enfim, outros meios aí do mundo digital é o da dopamina rápida. Vai te dar uma satisfação rápida ali com certos resultados, como é às vezes um cigarro. Né? O mecanismo do ponto de vista neurológico é muito parecido. E isso leva, eu preciso eu quero o mundo e eu quero agora, como dizia aquela música do Doors, né? Então, quer dizer, agora, mas a coisa não é agora, o tempo, o tempo ele tem seus meandros, ele tem suas lições. Você tem que dar tempo ao tempo. Tempo ao tempo, né? Então, o mal da humanidade é a ansiedade. Né? Claro, isso. E o mundo digital traz muito isso, Fabrício, né? O mundo digital, ele realmente está acelerando as relações em geral. Né? E eu particularmente não vejo, eu acho que não só eu, mas isso não é bom no final das contas, né? No final das contas. E na advocacia, então, nem se diga, Nem se diga. Olha, a gente tem, acho que mais 10 minutos, o doutor Fabrício, na conversa que a gente estava tendo informal aqui antes, ele falou do GCRIM, que eu não tenho conhecimento, mas vocês conversaram algo. E por último, para falar rapidamente, os desafios da advocacia criminal mesmo, porque muitos advogados, a maior discriminação de todos, sem dúvidas, é para nós criminalistas, né? Sim, com certeza. GCRIM. Bom, o GCRIM, o Fabrício estava comentando, né? Uma coisa importante que eu tenho percebido lá na UEL, porque é onde eu trabalho, né? Mas eu sei também que isso acontece em outras instituições, que além daquele estudo sistemático de sala de aula, porque é uma questão protocolar, administrativa que tem que ser cumprida, mas realmente outras atividades estão se apresentando. Sempre tivemos projetos de pesquisa, ensino, extensão, e dentro desse contexto vieram as chamadas competições, né? Competições de direito internacional, de arbitragem, de processo civil. O que é GCRIM? Eu não tenho conhecimento. GCRIM é um Desculpa, grupo até a minha de ignorância. ciências criminais, grupo de estudos em ciências criminais. Obrigado. Tá? Lá na UEL nós temos um grupo chamado GCRIM, que é um grupo de ciências criminais, de estudos, que está focado agora nos últimos anos para participar de competições nacionais de direito penal. Que bacana, cara. E é interessante porque, de forma paralela ao estudo, então, que o graduando tem que fazer na instituição, ele tem a oportunidade, participando de uma competição como essa, de estudar um caso fictício, mas os casos são elaborados pelas instituições que promovem esses concursos de uma forma complexa que faz com que o acadêmico tenha que se aprofundar no estudo. Tecnicamente, perfeito. Não tem escapatória. Não, ali não. O nível ali não dá para ser superficial, não dá para fazer atropelado, nem rápido. A última competição, que foi agora em novembro, para chegar até novembro, foram 7 meses de preparação dos alunos ali do grupo que o Fabrício mencionou. Ou seja, é um trabalho a longo prazo, sistemático, e as instituições estão participando. E a UEL, graças a Deus, né, está bastante, eu acho que avançado nesse aspecto aí, tem saído alguns resultados. São profissionais que você gostariam de trabalhar com vocês. Olha, né? com certeza. Por quê? Porque ao dar a oportunidade para os alunos, como a gente está falando das mídias sociais, tem muita coisa que eles pegam de ruim, mas quando são dadas boas oportunidades, eles agarram, eles vão fundo também. Né? E aí o que a gente precisa realmente é valorizar, né? Identificar e valorizar essas boas oportunidades e essas competições. Fabrício, olha, isso é uma coisa que eu particularmente nos últimos anos tenho adorado de acompanhar. Porque eu acho que... E trazido resultados para Londrina. Tem trazido resultados para Londrina, é isso aí. Olha só. E agora, né, o tema, desafio da advocacia criminal. E se me permite, claro. quero fazer só uma observação.
porque esses alunos eles fazem os estudos deles, entre eles, que é um grupo, e eles chamam profissionais para participar. Então eles têm profissionais técnicos jurídicos, tem profissionais de oratória, e faço questão de dizer que um grande parceiro lá do GCRI é o Fabrício. Por isso que ele está mencionando. O Fabrício é meu amigão, mas não conta as coisas pra mim. O Fabrício não é que ele só conhece o grupo, mas isso ele é participa do grupo. O professor Márcio, na verdade, ele coordena, treina todo o grupo, né? E de vez em quando a gente fala, dá uma forcinha na parte de oratória, estratégia e tal também. O Fabrício participa. E o pessoal traz medalhas pra nós, né? Traz eles adoram a tua participação. Não, é toda uma equipe que prepara eles. Coach, né? É isso aí. É só Xingal, sabendo só. E Rafa, Fabrício, Dr. Marcos, criminalistas, que eu sou fã, como você falou, né? Não vou querer chegar onde você chega em 5 anos, 4 que eu tô. E o preconceito que você ser criminal do povo leigo, principalmente, né? De outros advogados, até dentro do mundo jurídico, criminal, que falam que advogado de bandido, eles falam, também é bandido. Né? Eu acho que o maior desafio da advocacia criminal é a gente... Como lidar com isso? André, eu acho que isso é uma questão cultural. Talvez a gente teria que ter uma base do direito no ensino de base mesmo, né? Ali talvez no primeiro grau, ali, enfim, para os países mais desenvolvidos, é natural um respeito maior ao advogado de defesa, porque a cultura, ela demonstra que qualquer um pode passar por uma situação, né, de acusação ou coisa do tipo. Então, assim, muitos querem trazer o direito norte-americano para o Brasil, e, de fato, tem muita coisa boa lá, e eu acredito que uma das coisas boas, ao meu ver, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, é esse respeito do cidadão ao advogado criminalista. Isso é fato. Um país mais desenvolvido, sem dúvida, tem essa noção de que é um direito, e isso faz com que a pessoa possa distinguir ali o réu do advogado, sem dúvida. Olha, ele está cumprindo o papel dele, que é o advogado de defesa. Eu acho que a gente teria que talvez mudar a cultura mesmo. Mas enquanto advogado, enquanto representante de ordem, né, nos cabe nos comunicarmos cada vez mais com a sociedade. Sim. Né? Quando eu estive na comissão, como coordenador da comissão dos criminalistas em Londrina, eu tive eu tinha ali, digamos, um dos propósitos era a gente nos comunicarmos, principalmente em situações polêmicas, né? Habeas corpus, que talvez liberaria o ex-presidente. A política, é difícil destoar a política do direito penal. É verdade. Cada dia mais. E aí é um outro problema, que as pessoas confundem o direito daquele cidadão, talvez político, preso, com a posição política dele. É uma outra questão também cultural. Então eu acho que cabe a nós, advogado, fazer essa comunicação de modo a esclarecer a essência do advogado num processo. Que um processo sem o advogado de defesa, ele não funciona. Uma boa acusação e uma boa defesa vai trazer um processo justo. Se a gente não tiver, exatamente. Se nós não tivermos um bom advogado criminalista, a balança vai pesar de forma desproporcional. Sim. Mas, na minha opinião, André, já caminhando para o fim, o grande desafio hoje na prática do advogado é o que está acontecendo, e a gente vai ter que enfrentar isso daqui para frente, que é a oralidade no processo. A sustentação oral. É um grande desafio. Os tribunais superiores estão cada dia mais tendendo a acabar com a sustentação oral. Eles levam poucos casos para julgamento nas sessões, né, nas turmas, e isso é preocupante. O CNJ recentemente, né, julgou lá e divulgou um provimento dando a liberdade para o relator em pautar em sessão presencial ou não aquilo. A gente sabe que o julgamento virtual é uma realidade também, existe, mas a opção
em poder pedir a retirada do julgamento virtual e fazer sustentação oral, eu acho que é algo essencial. Eu acho que é insubstituível. Insubstituível. A presença física, talvez, também, se for o caso, também tem que ser respeitada do advogado, porque eu acho que a voz do advogado, principalmente do advogado criminalista, é algo que tem que existir no processo. Não é a mera formalidade, não. É algo essencial. E é constitucional, né, doutor? O artigo 133 já diz que é indispensável, né, para a justiça. Sem advogado não existia processo, não existia nada. Exato. E não fala qual advogado, é advogado. O grande desafio, eu acho que nos próximos anos é garantir o direito do advogado falar, de voz, que são esses 15, que seja 5 minutos em determinados casos, mas assim, o número de processos é um problema do Estado. Tem que ser resolvido de outra forma, não cerceando a defesa, não tirando o direito de sustentação oral. Isso eu acho que é inadmissível e, como eu já disse aqui, nós não podemos perder a nossa capacidade de se indignar. Nós não podemos achar que isso é o novo, isso é da nova geração, que isso não tem como trabalhar contra. Não, eu creio que nós vamos ter que enfrentar com a nossa força, união da classe, para que isso não pode acontecer. É algo porque daqui a pouco até o tribunal do júri, né? Exatamente. A oralidade é uma evolução. A oralidade, inclusive, trouxeram na reforma a possibilidade de sustentar ali as alegações finais, né, oral. Sim, não funcionou muito. Culturalmente não. Culturalmente, infelizmente. Mas é uma evolução, desde que tenha o respeito a isso, né? Não adianta trazer uma reforma e depois fazer daquilo uma formalidade. Eu tive uma situação de uma audiência de custódia recentemente que me parecia que era isso. Era uma formalidade e eu não poderia falar. Eu falei, não, mas peraí, o que é isso? Aí fica complicado. É o momento em que o advogado se apresenta para o juiz e nós somos a voz, que o réu se apresenta para o juiz e nós somos a voz do réu. Então nós temos que ter o direito de ser ouvido ali. Não é um direito do advogado, é o direito do réu, o direito do cidadão. Temos mais 2 ou 3 minutinhos no máximo, né? Aí o Fabrício, o doutor Marcos, sobre esse Fabrício, né? Você defende bandido, doutor? É com isso que a gente se depara. Você defende bandido, então? Eu já costumei responder, né? Falar, também, porque tem hora que o sujeito realmente ele comete uma série de crimes. A gente defende pessoas que são dadas a uma vida de crimes, mas também, eu quero registrar isso aí, nós criminalistas defendemos pessoas inocentes. Ou pelo menos, em parte inocentes, não é toda aquela carga penal que muitas vezes a acusação, né, quer impor a pessoa. E, bom, a gente não tem muito tempo, né, mas realmente é muito importante a função do criminalista e a gente se depara no escritório muitas vezes, doutor, a gente não quer nem passar à frente da delegacia, porque é uma briga ex-volante, é uma questãozinha de imposto de renda, e o sujeito cai na justiça criminal, briga de vizinho em vários juizados especial criminal, então a gente defende bandido e cidadãos que não são bandidos também. Aliás, tem um artigo sobre isso, né, vou deixar aqui, eu gosto muito desse tema, escrevi lá, tem Rui Barbosa, Canelucci, advogado criminalista defende bandido? É uma pergunta. E tá lá um texto, um vídeo, heróisdodireito.com.br, já deixa o merchan aqui. Entra lá, tem outras coisas, mas o artigo ele é sobre isso. Então, aí já não tem muito tempo, né, André? Obrigado pela oportunidade. É minha percepção. Eu sou fã dos dois. Agora eu vou terminar com o mestre, né? Pelo professor, pô. Você é de 7,6, né? Eu sou 7,6. 7,6, eu sou 7,7. Um ano, moramos juntos ali do lado, vizinhos, infância. Sim, da Martin Luther King. E esse cara é o prodígio, né? Foi meu professor do último ano da UEL e vai encerrar com ele aqui. Não, imagina, olha, só agradecer a oportunidade de estar aqui com o Rafael, com o Fabrício, com você, André. E eu acho que os advogados aqui presentes já falaram tudo. Para finalizar mesmo, para acho que concluir em uma curtíssima síntese, eu acho que o papel do advogado criminalista é absolutamente importante, porque seja inocente, não seja inocente, o fato é que qualquer pessoa que responde um processo penal, se nós não colocarmos limites ao poder do Estado, essa pessoa vai ser engolida. E nós não podemos permitir isso. Parabéns, eu acho que essa é a questão, nós temos que colocar freios e medidas, temos que apresentar limites para que a coisa siga de forma correta, para que a coisa siga de forma adequada, porque o Estado tem um poder muito grande diante do cidadão. Acho que é isso. Perfeito. Gente, estamos chegando ao fim de mais um JudisCast, né? Hoje, como eu disse, foi uma felicidade, uma honra inestimável mesmo, né? Todos que são meus amigos, eu sou fã dos três,
né? Admiro e respeito, tá? E eu vou pedir para vocês curtirem, se gostar, claro, né? E se inscrevam para ajudar nós a continuar esse projeto, né? E muito obrigado, viu, gente?